Vamos confirmar os dois times. Primeiro time do Internacional, do técnico Abel Braga. O Inter que tem 31 pontos, 21 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 8 derrotas neste Campeonato Brasileiro. Time escalado no 3-5-2. 3 na defesa, 5 no meio, 2 no ataque. Klemer é o goleiro. Wellington Monteiro é o 2, 3 Sidney, 8 Edinho, 6 Mineiro, 4 Magal, 11 Magrão, 5 Roger, 10 Pinga, 7 Adriano, 9 Christian. O ataque do Internacional com Adriano e Christian. Esse é o time titular do técnico Abel Braga. À disposição no reservado, o Abel tem os jogadores que podem entrar no decorrer da partida. São eles que você está vendo aí, ó. O goleiro Renan, o Douglas, o Jonas, o Roger, Luciano Henrique, Diego, que volta ao time do Internacional, ele que foi revelado com o gêmeo Diogo, e o Wellington são os jogadores à disposição de Abel Braga. Do outro lado, o Fluminense, do técnico Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Fluminense tem 27 pontos, 21 jogos, 6 vitórias, 9 empates, 6 derrotas neste Campeonato Brasileiro. Já escalado no sistema 4-4-2, 4 na defesa, 4 no meio e 2 no ataque. Fernando Henrique é o goleiro, 2 Rafael, 3 Thiago Silva, 4 Roger, 6 Júnior César. Meio campo 5 Fabinho, 8 Arouca, 7 Davi e 10 Thiago Neves. No ataque 9 Somália, 11 Rodrigo Tiwi. Time titular do Fluminense, o time que começa a partida. À disposição para o técnico Renato Portaluppi. Os jogadores que a gente vai ver em seguidinha. Ricardo Berna é o goleiro, a gente está vendo aí os jogadores à disposição no reservado do Fluminense. Ricardo Berna, Anderson, Maurício, Cícero, Romeu, Alex Dias. Ou melhor, Ricardo Berna não, é o Diego hoje. E o Soares também, outro atacante à disposição. Estou com o Ricardo Berna aqui porque ele vem também atuando pelo time do Fluminense, mas é o Diego, goleiro reserva hoje. Ele que é gaúcho. Trio de arbitragem do Paraná, o árbitro que mais apitou no Campeonato Brasileiro até agora. Ele é Evandro Rogério Roman. 34 anos, 12 jogos até agora no Campeonato Brasileiro. Será auxiliado por Rogério Carlos Rolim e Gilson Bento Coutinho. Arbitragem do Paraná para Internacional e Fluminense. Olha o Roger, o Pinga lá ao fundo. Os dois fazendo sinal de positivo ali, batendo as mãos. Alguns jogadores do Fluminense de luvas. 10 graus a temperatura, começa o jogo. Começa a 22ª rodada do Brasileirão em Porto Alegre para Internacional e Fluminense. À esquerda do vídeo, Fluminense. À direita, o time do Internacional. O Fluminense tenta chegar com o Rodrigo Tiwi. Estava sendo desarmado e o Magrão vem para o jogo. Aí o Wellington Monteiro tenta o lançamento do Adriano. Ele vai no enfrentamento ali do Thiago Silva. Ei! O assistente número 2, Gilson Bento Coutinho, já apontou lance em favor ali do time do Fluminense. A bola acabou saindo na chegada do Adriano. Olha aí a bola na bandeirinha de escanteio. O Adriano chegou ali, se desentendeu um pouco com o Thiago e a bola é para o time do Fluminense. Princípio de jogo em Porto Alegre, bom público no Beira-Rio. Entre o Fluminense, que já jogaram 35 vezes pelo Campeonato Brasileiro. Toda a chegada do Inter, aí o Magrão se apresenta. Lá no fundo o Magrão. Enfrentou o Júnior César na área do Fluminense. Conseguiu fazer o corte ali o Roger. Sobra com o Roger do Inter. Foi para cima ali da marcação do Davi. Conseguiu ganhar. Aí o Pinga, ele foi no fundo, tentou a cruzada. A bola bateu por último ali no Fabinho. E a bola volta para o time do Fluminense. Sai para o jogo o Arouca. Trabalho pela direita no Somália. Chegou ali para a proteção Mineiro. A bola ficou apertada ali para Adinho. Somália ganhou, pintou a chance, mas apareceu bem na cobertura o Wellington Monteiro. Uma vacilada da defesa do Inter. Olha o Abel pedindo calma, calma. Vamos com calma, o jogo começou agora. E aí o árbitro Evandro Rogério Roman. Aí o Thiago Neves, ele bateu contra o Mineiro. A bola voltou para o Inter. Pintou o contra-ataque aí com o Roger. Olha o Thiago acompanhando ali. Esse é o Roger, vai levando a bola. Estava se complicando. Escorregou, derrapou e deu a bola para o Fluminense. Volta para buscar o jogo aí. O Arouca. Passe errado mais uma vez. O Roger outra vez não dominou. Novamente se complicou. Mais uma falta para o time do Internacional. O árbitro Evandro Rogério Roman estava por aí e apontou falta nesse lance aí do Fabinho contra o Christian. Vamos fechar 14 minutos de jogo em Porto Alegre. 0-0 Internacional e Fluminense. Olha o Christian, o Roger está ali pertinho dele. Se enfrentaram várias vezes nos Grenais, o clássico tradicional do Rio Grande do Sul. Mineiro vai arriscar daí, Mineiro. Olha a pretensão do Mineiro.
Árbitro Evandro Rogério Roman autoriza a batida de tiro de meta do Klemer. E aí, Diogo, o Internacional meio perdidinho um pouco nesse esquema 3-5-2, hein? Bastante perdido, especialmente aqui pelo lado direito. Davi, o Rafael e o próprio Rodrigo Tiuí envolvem completamente o Mineiro e o Roger, que não tem nenhum, sequer cacuete de lateral. E se não arrumar rapidamente, pode a qualquer momento levar um gol aqui pelo lado direito. Sai pro jogo aí o Edinho, capitão do Internacional nessa noite. O Adriano tentou chegar na bola, o Thiago Silva rebateu e o Klemer aparece aí. Marcou. Luciano. Agora há pouco o Renato fez aquele tradicional gesto ali pro Somália, pra ele entrar mais um pouco, né? Segundo o Renato, o Somália tá saindo muito para buscar o jogo. O Somália, que já recebeu um aviso, né? O Somália não vive uma grande fase no Fluminense, já está 7 jogos sem marcar. E o Renato que já conta com o Alex Dias, né? Que retornou contra o Grêmio. O Alex Dias se recuperava de um problema no tórax. E aí fica essa sombra aí pro Somália. O pantaneiro Alex Dias está no banco, com 35 anos. Vem pro jogo o time do Internacional. Aí o Magrão. Olha, o Magrão levantou a cabeça, 1,86 m, 28 anos. Paulista Magrão protegeu ali contra o Arouco. Teve que voltar atrás. Tá cheio de personalidade, mas não conseguiu dar sequência ao lance, não. Esse é o Magal. Davi puxou aqui, puxou ali. O Rafael chegou e completou o serviço. Falta para o time do Inter. Aí a informação que nos traz o Calheiros do Renato, ele está completamente correto. Quer dizer, o Fluminense tem jogadas de flanco e precisa posicionar o jogador na área. Se o Somália fizer isso, é muito mais produtivo para o Fluminense. Sai para o jogo outra vez o Mineiro com o time do Inter. Olha o Mineiro meio apavorado. Ele chegou, o Tiuí para cima dele, jogou no Edinho. E o Edinho se livra da bola. Christian se apresenta. Enfrentou ali o Roger. Chegou o Thiago Silva, deu um bico e afastou o perigo. Mais uma vez o Christian, a bola sobrou no Magrão. Tenta articular a jogada ali pelo meio. Chegou para cima dele ali o Roger, segundo o árbitro Evandro Roman, cometendo falta. Tentativa outra vez com o Christian, ajeitou para a área do Fluminense. Adriano chegou primeiro, Fernando Henrique. Aí o Fernando, ele que voltou no jogo passado contra o Grêmio, ao gol do Fluminense, fazendo mais uma defesa aí na frente do Adriano. Olha a saída do Fernando Henrique por outro ângulo. Tem 23 anos, 1,89 m, ele é paulista, o Fernando Henrique. Agora o Somália deu uma canelada. Quebrou a bola ali o Somália. Aí o Roger enfrentou o Rafael, a bola sobrou no Somália. Agora sim, saiu certinho com o Fabinho. Agora o contra-ataque do Fluminense. Lá em cima o Júnior César. O Thiago Neves viu ele. Aí a passagem do Júnior César. Agora espera a aproximação. Quem vem é o Fabinho. Outra vez Thiago Neves. Descola o passe ali para o Júnior César, mas aí não foi feliz não o Thiago Neves. O Renato recém tinha pedido para o Somália ficar na área. Ele sai da área e dá de canela. É complicado. Passamos de 23 minutos. 0-0 em Porto Alegre. Outro lançamento errado do Fluminense. E o Somália, né, Marco, que não tem boas lembranças aqui de Porto Alegre, né? Ele começou muito bem no Grêmio, mas aí quando o Mano Menezes assumiu a equipe, né, na Série B ainda, uma das primeiras providências que tomou foi liberar o atacante do Grêmio, né? E acabou deixando aqui o Clube Gaúcho. O Somália que não foi nada feliz mesmo nessa passagem pelo Rio Grande do Sul. Outra tentativa do Edinho no lançamento para o Roger. A bola chegou no Christian em condições de fazer o gol. Christian na trave, depois a defesa do Fernando Henrique. Voltou pro Adriano, pintou a chance. Adriano perdeu pro Roger. O Christian teve toda a chance. O chute saiu forte. Fernando Henrique pegou e a bola foi na trave. Primeira chance de gol do jogo, primeira chance do Internacional. Christian, mas brilhou Fernando Henrique. Segue 0-0 em Porto Alegre. Passamos de 24 minutos desse primeiro tempo. Muito bem no jogo Fernando Henrique. Na primeira participação dele, ele mostrou trabalho. Diogo. Veja que é muito pouco para um jogo de futebol de duas equipes grandes como Inter e Fluminense. 24 minutos de jogo, a primeira chance de gol do jogo. E ainda assim numa falha do sistema defensivo do Fluminense. A gente está revendo o lance. Olha como o Christian pegou ali certinho na bola, mas o Fernando Henrique desviou por outro ângulo, ó, e a bola foi no travessão.
Vem para o jogo o time do Internacional. Sidney tentou o lançamento. Rafael fez o corte, complementou o Fabinho. Aí o Somália foi para cima do Sidney. Bola nas costas do Júnior César. Aí o Júnior conseguiu dominar, olhou para o lado. Sai jogando o time do Fluminense. O Fluminense está melhor ainda ou o Internacional equilibrou um pouquinho com os lances de ataque, hein, Diogo? O Inter equilibrou um pouco o jogo com lances de ataque, mas não de forma organizada, lúcida, não. Não há jogadas de profundidade no caso do Inter. E o Fluminense no contra-ataque, inclusive, pode levar perigo ao gol do Klemer. Mas continuam insistindo, há mais disposição do que lucidez e jogadas de cima. Você está vendo aí o Rodrigo Tiuí, cabelinho estiloso do Tiuí. E aí o Abel Braga, técnico do Internacional, 54 anos, ele que nasceu no Rio de Janeiro. Curiosamente, hoje o time que vem do Rio de Janeiro tem o técnico gaúcho. E o time gaúcho tem o técnico do Rio de Janeiro. E um é carioca, tá mais para gaúcho, né? E o outro é gaúcho, tá mais para carioca. Bem ou vice-versa. Ou vice-versa, Luciano. Chegada do time do Fluminense. Rafael tentou, Magal cortou. E tem o segundo escanteio do jogo Fluminense. Olha, o Magal ficou bravo e essa bola bateu no cara, bateu em mim. Poxa, que azar, hein? Vamos para 33 minutos, Diogo. O Abel bate ali com a mão na cabeça porque ele está vendo que as soluções não estão sendo encontradas pelo seu time. 2-2 em escanteios. Olha a área do Internacional, uma visão panorâmica para você. Thiago Neves bateu o escanteio. A bola foi para o Klemer. Fazer a defesa tranquilo, com muita facilidade. Aí o lançamento direto, buscando o Pinga. Lado oposto contra o Júnior César. Ele que preferencialmente joga pela esquerda, estava lá por cima, lá pela direita. O Júnior apareceu bem na cobertura. Aí o assistente número 2, Gilson Bento Coutinho. O time do Fluminense vai se reorganizar ali atrás. 0-0 o placar do jogo. O Internacional é atual vice-campeão brasileiro. O Fluminense foi 15º em 2006. O Fluminense que conquistou a vaga na Libertadores 2008, vencendo a Copa do Brasil deste ano. O Internacional venceu a Recopa Sul-Americana. O Fluminense pegou na final da Copa do Brasil o Figueirense. O Inter venceu o Pachuca do México na Recopa Sul-Americana. Vem pro jogo Internacional com o Magrão, ajeitou o Pinga, vai bater o Pinga, o Fabinho tá em cima e não deixa. Aí o Pinga foi levando para a área do Fluminense, Fabinho ainda em cima, o Pinga protege e joga com o Roger. Agora enfrentou o Rafael, o cruzamento pro Adriano, o Adriano se passou da bola. Ele aplaude a jogada do Roger, mas o certo é que o Adriano errou o tempo da cruzada. Olha aí como o Roger, com a perna direita, conseguiu descolar. Com a perna direita, descolou lá do outro lado o Adriano. Na cobertura, o Júnior César, o Adriano errou. Tentativa do Somália. A bola vai caindo para o Tiuí. Apareceu a cobertura ali do Mineiro, pintou a chance. Klemer foi buscar. Que defesa de Klemer no Beira-Rio. Aí o goleiro do Internacional. A bola ficou quicando, quicando, quicando. Eu tiro, eu não tiro, eu tiro. E o Somália cabeceou e o Klemer foi pegar. Olha a jogada do Somália. E olha a defesaça do Klemer. Terceiro escanteio do jogo para o Fluminense. Thiago Neves bateu para a área do Internacional. Rodrigo Tiuí apareceu. O Rafael tem a chance. Gol! Thiago Silva, o número 3 do Fluminense, abre o placar do jogo em Porto Alegre. Na cobrança do terceiro escanteio do jogo, tentou aí o Tiuí. A sobra do Thiago Silva. Enfiou o pé na bola e colocou ela no fundo do gol. Thiago Silva. Fluminense 1, Internacional 0. Diogo Olivier. Era um gol que estava caindo de maduro. Os problemas do Inter são aqui no seu setor defensivo pelo lado esquerdo. A cobrança de escanteio, a defesa mal posicionada. E novamente onde o Mineiro deveria estar cobrindo pelo lado esquerdo, o Thiago entrou livre e fez um gol merecido. A vitória do Fluminense é merecida. Fluminense 1-0 sobre o Internacional. O Fluminense, Marco, que chega a 25 gols no Campeonato Brasileiro. Esse foi o terceiro do zagueiro Thiago Silva. O artilheiro do Fluminense é o Thiago Neves com 6 gols e o Thiago Silva aparece bem aí com 3 gols. O zagueirão, você está vendo o Adriano, ele cometeu mais uma falta. O Internacional vai sendo derrotado pelo Fluminense 1-0 em pleno Beira-Rio. Fluminense que quer buscar uma melhor colocação no campeonato, mesmo já classificado para a Copa Libertadores da América, o Inter busca essa classificação para a Copa Libertadores.
Tentativa do Christian, acabou desarmado ali, mas segundo o árbitro com falta. Mais uma falta para o Inter ali no meio, o Fluminense vai se precavendo. Fabinho chega para cima do juiz, ao seu juiz, olha aí, ó, a gente não fez nada não, tudo legal, certo, então tá, beleza, vamos jogar. Aí a preocupação do Abel faz sentido, porque o sistema defensivo era a virtude que ele tinha conseguido armar no Inter desde a sua volta. E nesse jogo é justamente o setor onde o Inter encontra mais problemas. E não tava nada beleza não pro Fabinho no diálogo com o árbitro aí, Luciano Calheiros. Levou o cartão amarelo ali, Marco. Por reclamação, é o segundo cartão do Fluminense no jogo. São 3 cartões, 2 pro Fluminense, com o Rafael e com o Fabinho agora, e 1 pro Inter com o Edinho. Chega outra vez aí o time do Internacional. Magrão vai pegar essa sobra. Joga atrás com o Magal. Mais uma falta para o time do Internacional. O Roger chega ali com o seu juiz, conversa com ele. A gente está revendo o lance, ó. Fabinho e Roger. A falta sobre o Adriano, que ficou no chão sentindo ali ou fazendo o que estava sentindo. Vamos para 40 minutos no Beira-Rio. Mais uma bola parada favorecendo o time da casa. Vai dando o Fluminense 1-0. Gol de Thiago Silva. Olha a visão de trás, o gol do goleiro Fernando Henrique. O Inter sem o Alex perde também o seu batedor de faltas. E sem o Ceará, vendido ontem ao PSG, perde também um de seus batedores de falta. Olha o Fernando Henrique, ele foi o sinal da cruz, ele que já pegou várias no jogo. O Wellington Monteiro está aí pertinho da bola. A distância também você não está vendo aí, mas o Mineiro enquadrou o corpo. Olha aí, ó, a barreira está certinha. Lá dentro da área do Fluminense. Fernando Henrique está no meio do gol. Esse é o Wellington Monteiro. Chance para o Internacional na bola parada. O Wellington Monteiro autorizado por Evandro Roman. Vai deixar para o Mineiro. Na perna esquerda, Mineiro! Mineiro! O número 6 do Internacional empata o jogo e comemora com um chupetinho no Beira-Rio em Porto Alegre. Encheu o pé, enfiou o pé na bola no meio do gol. Fernando Henrique tentou muita gente na frente. Mineiro empata o jogo em Porto Alegre. Mineiro, Internacional 1, Fluminense também 1. E a comemoração do Mineiro foi qualquer coisa, Diogo Olivier. E o futebol é um esporte fascinante justamente por isso. O Mineiro era seguramente um dos jogadores menos expressivos do Inter no momento. E foi justamente ele que acabou fazendo o gol e provocando a cena mais engraçada do jogo, com essa chupeta estranhíssima na hora da comemoração. Porque o Mineiro tá com a esposa grávida, né, de 3 meses, então já tá homenageando o filho que vem por aí, né? Foi o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro, o 29º do Internacional na competição. Mineiro, 6 meses antes, festeja o nascimento do filho que vem por aí. Olha a câmera que está mostrando a posição da falta que o Fluminense tem para bater. Somália tá na área, Tiuí também. Thiago Neves bate a falta. Ela vai caindo dentro da área do Internacional. Conseguiu fazer o corte para tirar dali o Mineiro. Vem para o quarto escanteio do jogo o time do Fluminense. Olha aí o Thiago Neves, mirou a área do Internacional, jogou a bola para ali, tentativa do Tiuí, o corte foi do Sidney. Sobra do Davi. Vem para o jogo aí o Thiago Silva, ele fez o gol do Fluminense no jogo. O Davi foi no fundo, conseguiu mais um escanteio, bateu em cima do Magal. Olha o Magal aí, poxa, de novo levei azar, o Magal fica pensando. É o quinto escanteio do Fluminense. Luciano, quantos meses a gravidez da esposa do Mineiro? 3 meses. Bom, ele deve ter comemorado com a chupeta, porque vai saber quando vai fazer um outro gol mineiro, não é mesmo? Já fez 2 no campeonato, os 2 de volta. O outro foi contra o Atlético Paranaense. Thiago Neves bate o escanteio para o time do Fluminense. Sai do gol Klemer para fazer a defesa. 1-1 no placar do jogo em Porto Alegre. Thiago Silva fez o gol do Fluminense. Mineiro empatou para o Internacional, que chega o ataque com o Sidney. Aí o Sidney, lançamento do outro lado para o Christian. Apareceu bem na cobertura agora ali o Júnior César. Sai para o jogo o time do Fluminense. Passamos de 43 minutos ao primeiro tempo em Porto Alegre.
Outra tentativa aí do Adriano. Sai do jogo Fabinho. Teremos mais 1 minuto nesse primeiro tempo. O jogo vai até 46. Já 44 minutos. Para o Sidney. Enfrentou bem ali o Tiwi, conseguiu ganhar. Adriano apareceu e cometeu mais uma falta. Não tá legal no jogo não, Adriano, Diogo. É verdade, não é de hoje. Não é a primeira vez que o Adriano, além de não participar do jogo, sai muito da área e não consegue reter a bola na frente. Isso é um problema grave para um atacante, porque não dá tempo do setor defensivo se postar. E o Inter tem acontecido muito isso. Acaba alçando a bola direto para o setor ofensivo e acaba depois recebendo o contra-ataque de volta. É um problema grave esse. Você viu ali a sinalização do árbitro, 1 minuto mesmo. Luciano. Marcou, e até em cima desse problema que tem o técnico Abel Braga no ataque, né, poucas opções, o clube deve buscar um novo atacante, né, deve se reforçar. E o nome, né, mais cotado, o nome mais comentado aqui no Beira-Rio é do Nilmar. O Internacional aguarda apenas fechar, né, essa janela de transferência internacional para definir a contratação do jogador. Vale lembrar que Santos e São Paulo também estão nessa disputa. Nilmar, que é um sonho do Internacional, o retorno de Nilmar. Você acabou de ver agora há pouco a chupetinha do Mineiro na comemoração do gol. O jogo vai até 46 no Beira-Rio, já 45. Aí o Thiago Silva mandou pra frente do jeito que a bola veio. Só emendou a alavanca ali. Alexandre Barreto, o quarto árbitro do jogo. Com placa levantada fora do vídeo, apontando mais 1 minutinho. Confirmando aí a informação, você está vendo. O árbitro Evandro Rogério Roma. Aí o Somália joga com o Arouca. Esse é o Davi. O Fluminense chega ao ataque. 1-1 ao placar de Porto Alegre. O Davi. Legal fica na frente dele. Aí um toque para o Rafael. Esse é o Fabinho. Mandou para a área do Internacional. Somália tentou desviar. Pintou aí a chance no gol do Fluminense. Gol! Thiago Neves, o número 10 do Fluminense, coloca o time no Rio mais uma vez à frente do placar em Porto Alegre. No cruzamento do Fabinho, olha como o Somália desviou. Pegou de primeira o Thiago Neves. Thiago Neves, número 10. Fluminense 2, Internacional 1, no finzinho do primeiro tempo em Porto Alegre. Vamos para 11 minutos em Porto Alegre. Internacional 1, gol de Mineiro. Fluminense 2, Thiago Silva e Thiago Neves. Os Thiagos do Fluminense estão resolvendo o jogo. Olha a finta ali do Thiago Silva sobre o Adriano, hein? Adriano procurou a bola, tá aqui. Aí o Thiago falou, não tá não. Outra tentativa aí do Fluminense, mais uma falta do Adriano. Você tá vendo aí o Rafael no chão, vai levantando o árbitro Evandro Rogério Roman. Apontou falta nesse lance aí, ó. Sobre o Rafael. Falta do Adriano. Comete muitas faltas no jogo o Adriano. Marcou. Luciano. E não tem mais condições realmente. O Rodrigo Tiwi está caído novamente em campo. Inclusive já vai entrar o carro maca para retirar o jogador. Alex Dias, camisa 17, vai entrar na equipe carioca. É a primeira alteração do técnico Renato Gaúcho. Rodrigo Tiwi então deixa o campo. A gente está vendo aí que a maca móvel está por ali outra vez. Olha o lance aí do Tiwi com o Mineiro, lance que ocasionou a lesão do atacante do Fluminense. Esse lance foi bem lá atrás. E agora o Rodrigo Tiwi deixa o campo. E essa entrada do Alex Dias, 35 anos, o pantaneiro Alex Dias, Diogo Olivier. É importante ter experiência no momento desse, mas o Rodrigo Tiwi estava muito bem no jogo. No primeiro tempo incomodou demais aqui pelo lado direito defensivo do Inter. Eu acho que o Fluminense tem uma perda importante para esse restante de jogo. Passamos de 12 minutos, você está vendo o Alex Dias, ele voltou contra o Grêmio na última rodada. Ficou 48 dias parado, se recuperando. O Alex Dias de uma lesão antes de retornar contra o Grêmio. Mas é um ótimo jogador, sem dúvida nenhuma. Não há dúvida com relação a isso. Tentativa aí do Davi com o time do Fluminense. Olha o Roger em cima dele. Bola volta aí pro Arouca. Passe pro Davi na área do Internacional. Kleber pegou, soltou, pintou a chance. Conseguiu se recuperar o Internacional. Com o Magrão que fez o corte. Você tá vendo aí o Magrão, o desespero bateu ali no Magrão.
Olha o cruzamento do Davi, o Klemer soltou a bola, deu no joelho dele. A finalização do Thiago Neves, a grande defesa do Klemer. E o Magrão apareceu para salvar. Olha como o Klemer soltou. Thiago Neves teve a grande chance de fazer o terceiro gol. E o Magrão estava ligado ali. O Klemer antes pegou, se recuperando do lance. Sexto escanteio do Fluminense. Aí o Júlio César na área do Internacional. Somália tentou apenas o tiro de meta. Tentativa do Fluminense, pintou a chance, Klemer saiu, vai entrar essa bola! Gol! Thiago Neves, mais uma vez para o Fluminense. No contra-ataque rápido, o Thiago Neves teve toda a chance nas costas da defesa do Internacional, no passe do Alex Dias. O Somália estava em posição de impedimento, a bola veio do outro lado, aqui embaixo. Olha o Thiago Neves, o Klemer saiu desesperado, ele bateu com a perna esquerda, a bola foi entrando e entrou. Fluminense 3, Internacional 1. Thiago Neves faz o terceiro em Porto Alegre. E aí, Diogo Olivier? Nitidamente as tentativas do Abel de reverter o resultado do jogo com a entrada do Luciano Henrique não deu resultado. Não apenas a entrada do Luciano Henrique, como a tentativa de abrir o jogo com o Adriano pela direita. O Inter perde o meio-campo com um 3-5-2 confuso durante todo o jogo, desde o primeiro tempo, e se o Inter não se cuidar, pode levar uma goleada aqui no Beira-Rio. Foi o 27º gol do Fluminense no Campeonato Brasileiro, o 8º do Thiago Neves. Ele que é o artilheiro do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Olha a bola para o Edinho de capitão do Internacional. E o mais preocupante para o Abel nesse momento do jogo é que não tem muitas opções ofensivas, especialmente para tentar reverter isso. Talvez o aconselhável nesse momento fosse retirar um zagueiro e colocar um jogador mais de frente e voltar no 4-4-2. 3-1 para o Fluminense em Porto Alegre. Mais uma tentativa em vão ali do Mineiro. Apareceu o Thiago Silva. Ele fez o primeiro gol. O Thiago Neves fez os outros dois do Fluminense no jogo. O Mineiro fez o gol do Inter. Aí o Fluminense com o Somália, foi desarmado ali pelo Mineiro. Vem no contra-ataque o time do Internacional. Tentativa do Luciano Henrique, ele virou o jogo lá em cima. Lá em cima só o Roger, o passe saiu no Arouca e o Arouca fez o que quis ali com o Mineiro. Na verdade era o Sidney. Esse é o Somália, enfrenta o Edinho, pintou a chance do Fluminense. Do outro lado, o Alex Dias. Ele chegou na cara do Klemer pro Somália. Somália pode fazer o gol. Klemer pega. A bola ficou pingando por ali. Sobrou pro Internacional. Klemer se complicou e tirou para escanteio. Um lance todo confuso, mostrando o que é a defesa do Internacional no jogo. Alex Dias tem essa chance aí. Ele bateu para trás pro Somália. O Somália conseguiu a conclusão. Klemer pegou. O Inter ficou esperando para ver o que acontecia. Não conseguiu concluir ali o Arouca e o Klemer tirou para escanteio. 7º escanteio do Fluminense no jogo. A bola na área do Internacional. Sidney conseguiu o corte. Rafael mandou do outro lado. Aí o Alex Dias. Tenta chegar o Alex. Enfrenta a marcação do Mineiro. Agora o Roger pegou. Tenta chegar no contra-ataque o time do Internacional. Esse é o Adriano. Jogo confuso para o Internacional no Beira-Rio. O Adriano foi levando no contra-ataque do Internacional.
Pintou a falta e vai pintar também cartão amarelo. A falta na frente da área do Fluminense. Mais uma vez, aí o Evandro Roman chamou o Davi. Ó, Davi, esse aqui é pra você. Presente meu pra você, falou o árbitro. O Fabinho chegou ali pra argumentar. O árbitro, calma que você já tem, ó. Lance pra cartão, esse lance aí do Davi. Ou melhor, foi o Thiago Neves sobre o Adriano. E aí, Diogo Olivier? O Adriano ia em direção ao gol, ele empurrou por trás, acho que foi justo o cartão amarelo. Mas esse lance mostra o que é o Fluminense. O Thiago Neves ajudando no setor defensivo, acompanhando o atacante. É um time disciplinado que merece a vitória. Se foi o Thiago Neves no cartão, Luciano Calheiros? Ele tá fora do clássico. Na próxima rodada contra o Vasco, né? Mas me pareceu pro Davi, viu, Marcos? Me pareceu também. A falta foi do Thiago, mas o cartão me pareceu pro Davi. Olha o bolo de jogadores ali. E o Wellington Monteiro vai bater a falta pro time do Inter. 3-1 pro Fluminense em Porto Alegre. O árbitro Evandro Roman tá com dificuldades aí para organizar a barreira do Fluminense. Ele chega pros caras e fala o seguinte, ó, é aqui, tá legal? Tá legal, seu juiz. E aí se adiantam 3, 4 passos. Vem o Wellington Monteiro, o mineiro também vai. Ele já fez o gol no primeiro tempo. O Wellington Monteiro na perna direita. Fernando Henrique. Foi buscar Fernando Henrique. Terceiro escanteio do Inter do jogo. Olha a conclusão do Wellington Monteiro e a defesaça do Fernando Henrique. Tá muito legal o jogo, Fernando Henrique. Por outro ângulo aí pra você. Fernando Henrique brilhando mais uma. Mais uma vez, Fernando Henrique. É o terceiro escanteio do Internacional contra 7 do Fluminense. Olha a visão panorâmica aí da área do Fluminense. Tentativa outra vez aí, frustrada do Internacional. Thiago Neves cortou. Olha o contra-ataque do Fluminense com o Rafael. Lá por cima, Arouca e Somália correndo desesperadamente. A bola foi pro Somália. Tá na área do Internacional, aí Somália tentou o toque para trás, se atrapalhou todo o Arouca. O Inter cortou, mas o Rafael tem a sobra. Briga muito o Roger para tirar dali. Esse é o Luciano Henrique, tem pressa do Internacional no contra-ataque. Aí o Adriano puxando aí por cima. Esse é o Adriano. Ele foi para cima do Thiago. Tentou o corte, Thiago só na bola. Luciano Henrique tenta buscar. Corre muito Luciano Henrique, se esforça demais. E o lateral é do Fluminense. Marcou. Luciano. Torcedor do Fluminense pode ficar aliviado, viu? O cartão foi pro Davi. O Davi não estava pendurado, né? Quer dizer, aí o Fluminense, pelo menos por enquanto, não corre esse risco aí de perder o Thiago Neves para o clássico contra o Vasco. Nesse momento, o Abel Braga manda chamar Wellington, atacante, vai entrar em seguidinha na equipe. O Wellington tem 19 anos, 1,86 m, é paulista. Vem já para o jogo no time do Internacional. O Inter que não vai levando sorte contra cariocas nesse Campeonato Brasileiro no Beira-Rio. Enfrentou o Botafogo, tomou 3-2. Enfrentou o Vasco, levou 2-0 e agora vai tomando 3-1 do Fluminense. Na verdade, não vai levando sorte com o Carioca em lugar nenhum, né? Não venceu também fora de casa. Perdeu para o Fluminense no primeiro turno no Maracanã por 3-0, empatou com o Flamengo 2-2 e as outras duas derrotas, como você destacou agora há pouco. E na abertura do retorno, o empate com o Botafogo. Ainda não venceu nenhuma equipe do Rio de Janeiro Internacional nesse Campeonato Brasileiro. É a pedra no sapato do Internacional no Brasileirão. O futebol do Rio de Janeiro. Já a alteração do time do Inter. Vem aí o Wellington. E daqui a pouquinho o Diego, no Internacional, voltando, né, a aparecer aqui no Beira-Rio. Ele que surgiu como uma promessa, né, das categorias de base. Acabou não se firmando, foi emprestado, passou por alguns clubes como Santos, Figueirense, Sport, acabou não se firmando também em nenhum deles. E vai receber mais uma oportunidade no Inter, entrando em seguidinha com a camisa 17. Diego que está com 22 anos, chegada do Fluminense na área do Internacional. Alex Dias de calcanhar, que golaço! Gol! Alex Dias, o número 17 do Fluminense na cruzada do Arouca. Olha o que fez o Alex Dias, de calcanhar para o gol do Kleber. Quarto gol do Fluminense em Porto Alegre. Alex Dias, um golaço no Beira-Rio. Internacional 1, Fluminense 4. Que golaço, Diogo Olivier. Eu dizia que se o Inter não se cuidasse, poderia levar uma goleada. Isso realmente está acontecendo. Agora, o que é impressionante é que o Fluminense está ganhando o jogo do mesmo jeito, sempre pelo lado esquerdo, todas as vezes pelo lado esquerdo. Gols por ali, jogadas por ali.
E o Rodrigo Tiwi, que poderia ser um problema a saída dele no jogo, acabou se tornando algo razoável para o time do Fluminense, porque o Alex Dias entrou muito bem, deu passe para o gol e fez um golaço agora. 28º do Fluminense no Campeonato Brasileiro, terceiro do Alex Dias, já entrou o Diego, camisa 17, saiu o Roger, número 5, olha, impressionante, viu, Marco? Parece que terminou o jogo, só você olhar a movimentação do torcedor na arquibancada. Tentativa para o Internacional, Fabinho fez o corte, aí o autor do golaço, quarto gol do Fluminense, Alex Dias. Tentou o contra-ataque para o time do Fluminense. Lá por cima, Thiago Neves. Está impedido o Somália. A bola foi para o Thiago Neves. Será que estava? O assistente número 2, Gilson Bento Coutinho, que a gente está vendo aí, ó, apontou impedimento do Thiago Neves. Para mim, o Somália embaixo do vídeo estava impedido. Vamos ver, ó. Mas o Thiago Neves também no momento do passe, Diogo. Estava um pouquinho à frente, pouca coisa, mas estava impedido. Saiu o Roger, portanto, no time do Internacional. Entrou o Diego, que tem a número 17. 22 anos, 1,71 m. Aí o Diego em campo. Tentativa do Internacional com o Luciano Henrique, está na área do Fluminense. Acabou se jogando ali, segundo o árbitro Evandro Rogério Romão. Tá se lamentando, ó, o Fernando Henrique. Ô, seu juiz, ele me derrubou, o que é isso? O árbitro chega para ele, tá, quer uma madeira? E aí? Então, Diogo Olivier. Esse é o típico lance de que o jogador se atira pretextando um pênalti. Nesse lance, que é visível que ele tenta ludibriar a arbitragem, eu acho que valia um cartão amarelo. E o Fluminense, que venceu apenas o Santos nas últimas 9 rodadas, vai vencendo o Internacional em Porto Alegre. Aí a tentativa do Júnior César. 4 a 1 para o Fluminense. Você viu ali a participação do Cícero. Olha o toque para ele outra vez. Livrou bem ali. O Wellington jogou para a área do Internacional. Edinho dominou. Meio de canela, meio de coxa. Agora se complicou ali e conseguiu tirar. Esse é o Adriano. O passe para o Diego. Enfrentou a marcação. O Roger. Aí no passe do Diego para o Adriano. Nada deu certo para o time do Internacional. O lance foi reflexo do Inter no jogo, Diogo. Muito complicado, muito confuso. O Abel não conseguiu acertar o esquema do Internacional para essa noite. Sem dúvida nenhuma. A ideia era até razoável. Quer dizer, a tentativa de manter o esquema que vinha dando certo. Mas não funcionou um 3-5-2 sem alas. Com Wellington Monteiro e com Roger no primeiro tempo não foi possível. Quer dizer, o Inter tem que tentar resolver os seus problemas com menos improvisações. E isso vai passar daqui para frente necessariamente por contratações. Porque dinheiro o Inter tem. Vendeu o Pato, vendeu agora o Ceará, vai faltar reforços. O Ceará foi vendido por 3 milhões de euros, né? 8 milhões de reais. É um grande negócio se tratando de um jogador já com 27 anos, né, Marcos? É verdade. Ele que vai jogar do Paris Saint-Germain, da França, Ceará. Ele tinha recebido a proposta logo que veio do Japão, com o Internacional campeão do mundo. Ficou no Internacional, o Ceará. Ele que teve grande destaque na conquista do Inter por marcar o Ronaldinho Gaúcho na vitória sobre o Barcelona por 1-0 e agora vai jogar na França, o Ceará. O Inter leva uma grana legal, Luciano. E o Ceará tinha duas propostas, né, do futebol francês, né? Além do Paris Saint-Germain, o Mônaco também tinha despertado interesse pelo Ceará. O Ceará que tem algo muito curioso, quer dizer, quando ele encerrar a carreira, ele não quer ter escolinha, ser técnico, ser gerente, não. Ele quer abrir uma igreja, ele quer abrir a igreja do Ceará. Um atleta religioso, Ceará. Sai para o jogo outra vez aí o time do Fluminense. Esse é o Thiago Silva, ele fez o primeiro gol do jogo. Fluminense que marcou através dele, do Thiago Neves, que já saiu, e também do Alex Dias. O Inter fez o gol com o Mineiro. E a bola para o Klemer. O Inter em casa até agora na competição. Em 11 jogos, venceu 7, empatou 1 e vai para a 4ª derrota no 12º jogo. Fluminense fora. Em 10 jogos havia vencido 2, empatou 5 e perdeu 3. Vai para a 3ª vitória em 11 jogos fora de casa o time do Fluminense neste Campeonato Brasileiro de 2007. Mais uma chegada do Inter com Wellington Monteiro. 4 a 1 para o Fluminense em Porto Alegre. São as emoções da 22ª rodada do Brasileirão 2007. Olha aí o Sidney, hein? Até descolou um cruzamento ali, mas o Sidney, que é zagueiro jogando de atacante, o Wellington Monteiro fica olhando, pensando. Olha a jogada do Alex Dias, joga muita bola. Esse é o lance dele para o gol do Thiago Neves.
E o Thiago Neves, na saída do Klemer, conseguiu fazer certinho ali. Aí o lance do gol do Alex Dias, personagem do jogo, Alex Dias. Sem dúvida nenhuma, ele entrou no lugar de um jogador que fazia boa partida, o Rodrigo Tiwi, imediatamente deu passe para o gol e fez um gol maravilhoso, de qualidade. A qualidade, por exemplo, que o Inter não teve em nenhum momento com seus jogadores de frente. Vamos para 44 minutos. Ficaremos por conta do árbitro Evandro Rogério Roman, que está apitando hoje o 13º jogo dele no campeonato, o juiz que mais apitou. Ele tem 34 anos. 3 minutos. Iremos a 48, portanto, na informação aí do Luciano Calheiros. A 22ª rodada do Brasileirão 2007. Olha o Diego aí, o Inter chega ao ataque. O jogo vai até 48 em Porto Alegre. Este é o Magal. E aí, Magal? Vai passar para quem? Lá em cima, o Luciano Henrique pede. A bola chega aí para o ataque do Mineiro. Tentativa para a área do Fluminense. Fernando Henrique, hein? Jogou bem, agora vai complicar, Fernando Henrique. A bola para o Diego, tá na área do Fluminense, pintou a chance, escorregou ali o Diego. Não levou sorte no lance, não. Até bobeou no lance o Fernando Henrique, mas o Inter não soube aproveitar. Sai para o jogo o time do Fluminense. Passamos de 45. A placa já subiu ali. Vamos a 48. Tentativa aí do Wellington. Era o Adriano. Ele bateu ali contra o Fernando Henrique. Havia o bloco. Olha como ele ganhou do Fabinho. Conseguiu cortar para a perna esquerda. O Roger chegou, ele bateu contra o Roger e o Fernando Henrique. Ganhando mais um escanteio para o time do Internacional. Jogada toda do Adriano. 7º escanteio do Inter no jogo. O jogo vai até 48 em Porto Alegre. Tentativa do Internacional. Chegou de trás ali para cabecear o Wellington, mas sem precisão. Esse é o Magrão. Magrão que também teve uma partida obscura e não vem rendendo, não se definiu nem como jogador de um volante mais de marcação, não conseguiu articular o meio-campo. É um jogador que está devendo desde a sua chegada aqui no Beira-Rio. 4-1 para o Fluminense. Passamos de 46, mais 2 minutinhos de bola rolando em Porto Alegre. Quase todo o grande contingente de torcedores do Internacional, o maior número de torcedores, já deixou o estádio. É verdade. A gente falou no Alex Dias, que foi o personagem do jogo, mas eu acho que vale uma menção para o Thiago Neves, que fez uma partida brilhante, não apenas pelos gols, mas controlando o meio-campo, segurando o jogo, cadenciando o time do Fluminense. Fez uma belíssima partida o Thiago Neves. Mais uma falta para o time do Internacional. O jogo vai se encaminhando para o final em Porto Alegre. 4-1 para o Fluminense. Mais uma derrota do Internacional para Cariocas no Beira-Rio. O Inter perdeu para o Botafogo, perdeu para o Vasco e vai perdendo para o Fluminense. Tentativa do Arouca, o lançamento para o Alex Dias. Olha o Alex, conseguiu passar ali primeiro pelo Edinho, depois pelo Magal. Vai levando a bola o Alex. Olha a abertura dele aí para a chegada do Cícero. Esse é o Júnior César, enfrenta o Wellington Monteiro. Há tempo para mais um ataque do Fluminense. Foi no fundo, o Wellington Monteiro acertou ali o Júnior César. Olha o Wellington Monteiro desolado com o placar do jogo. E a falta favorece o time do Fluminense. De novo aí o lance para você. O Wellington não queria a falta não. Entendeu que não fez nada. Olha o Luciano Henrique aí na área do Internacional. Aí a visão de trás do gol do Klemer. Luciano Henrique ficou na área do Inter para marcar. O Júnior César vai bater a falta do Somália. Faz tempo que não faz um gol. Somália tem 4 no campeonato. Esse é o Júnior César. A bola foi para a área do Internacional. Conseguiu o corte. Edinho voltou no Júnior César. Foi para cima dele ali para tentar bloquear o Luciano Henrique. Tem novo lateral. O time do Fluminense, o árbitro não dá tempo para mais nada não no Beira-Rio. Vitória do Fluminense. Internacional, 1 gol de Mineiro. Fluminense, 4 gols de Thiago Silva. 2 de Thiago Neves e outro de Alex Dias.